Olha, e é em momentos como esse que a gente começa a entender um pouquinho os Daleks. Oi, eu sou Alan Rodrigues, sejam muito bem-vindos ao Blackout em Série, e desde o momento em que o Chute-Gato foi escolhido para ser o 15º Doutor, uma dúvida forte já surgiu na minha cabeça. Como que o Doutor iria lidar com o racismo? Cara, fala sério, eu tenho certeza que você pensou nisso também, porque é fato, o ser humano é uma desgraça, e como o Doutor lida com humanos o tempo inteiro, para isso acontecer, infelizmente, era só uma questão de tempo. A única questão era, será que o Russell T. Davies iria mostrar isso acontecendo em tela pra gente, ou ele iria deixar isso passar batido? E não, ele não deixa passar batido. Ele não apenas faz uma crítica social à sociedade como um todo, como também mostra pra gente um racismo velado, doído. E a parte mais foda de tudo isso é que a palavra racismo nem sequer é dita no episódio. O que infelizmente também é ponto de partida para algumas pessoas dizerem que não teve racismo nesse episódio. Sobre isso eu acho que não é nem pra ficar puto, eu acho que só é triste mesmo, mas indiretamente isso acaba fazendo com que o episódio se torne ainda mais genial, porque a sua interpretação pessoal desse episódio acaba refletindo muito mais sobre você como pessoa, a sua criação, a sua vivência, do que o episódio propriamente dito. Pois é, meu amigo. Talvez, assim como as pessoas desse episódio, você também esteja vivendo em uma bolha, se recusando a desativar o seu ponto. Ponto e Bolha traz, através da ótica da ficção científica, uma reflexão profunda sobre algumas coisinhas que a gente tá vivendo aqui, no presente. E eu acho que aqui é onde esse episódio realmente se sobressai. Porque o Doutor não sofreu racismo no passado, ele sofreu racismo no futuro. E aí, a parada muda um pouquinho. Bom, como deu pra perceber, eu tô louco pra falar da cena final desse episódio. Mas antes disso, eu preciso falar de toda a construção que fez com que essa cena fosse possível. E pra isso, eu tenho uma pergunta muito simples. Você já ouviu falar no mito da caverna? Olha só, do nada entramos no ensino médio, meu professor de filosofia ficaria orgulhoso. Mas em linhas gerais, para você que não conhece, basicamente o mito da caverna descreve alguns prisioneiros que viviam acorrentados em uma caverna. Nessa caverna eles só podiam ver as suas sombras projetadas na parede, por esse motivo eles acreditavam que as suas sombras eram a única realidade. Porém, um prisioneiro é libertado, e ao sair da caverna, inicialmente ele sofre com a luz do sol. Mas aos poucos, ele compreende a verdadeira realidade presente no mundo exterior. E então, ele vai contar isso para os seus amigos. Só que, ao retornar, ele é rejeitado, porque os prisioneiros continuavam acreditando que as sombras na parede eram a única verdade. E essa é exatamente toda a premissa desse episódio. A gente começa essa história acompanhando a rotina da Lindy, e conforme o tempo vai passando, a gente vai vendo o quanto essas pessoas são alienadas. Chegando ao ponto mais assustador, que é quando a Lindy finalmente sai da bolha e ela diz que não sabe andar sem as instruções do ponto. As pessoas na Tempo Bom, ou Funny Time, chame como quiser, eram totalmente dependentes desse ponto, inclusive para fazer necessidades fisiológicas, o que torna essa dependência ainda mais bizarra. Para essas pessoas, a bolha era o mundo real, e por esse motivo a Lindy se recusava tanto a desligar o seu ponto. Porque assim como os prisioneiros do mito da caverna, para eles aquele era o mundo real. E todos que diziam o oposto eram taxados como loucos. E esse foi o caso do Doutor e da Ruby no início desse episódio. É claro, o fato da Lindy nem sequer deixar o Doutor terminar de explicar e só dar ouvidos pra Ruby já diz bastante sobre a personagem. E isso somado com o fato de todas as pessoas na Tempo Bom serem brancas, terem olhos claros, já era o episódio dando algumas dicas do plot que viria mais pra frente. Aliás, esse ponto sobre a etnia das pessoas na Tempo Bom é uma questão muito interessante, porque eu vi algumas pessoas dizendo que aquela cena final do episódio estaria mais relacionada a uma questão de classe social
do que racismo propriamente dito. Logicamente, essa opinião tá totalmente equivocada, afinal de contas, é só você ver a cena final desse episódio que você entende que aquilo tá acontecendo não apenas por uma questão de classe social, mas realmente por existir uma repulsa à fisionomia do doutor por parte daquelas pessoas. Entretanto, mesmo ignorando tudo isso, apenas o fato de todas as pessoas na Tempo Bom serem brancas, terem olhos claros, já era uma evidência clara de um racismo estrutural presente nessa sociedade que acaba por refutar totalmente esse argumento. Falei bonito agora, hein? Cê é louco. Bom, a Lindy consegue fugir das criaturas e o doutor percebe que por algum motivo ela estava sendo ignorada. A bateria do ponto dela acaba e ela acaba tendo que se virar sozinha. E esse momento é o ponto em que eu acabei me desconectando um pouco da história. Não pelo fato do que aconteceu ali ter sido ruim, mas como a Lindy é uma personagem extremamente odiável, inclusive essa é a proposta da personagem, o fato dela assumir ali naqueles momentos a figura da protagonista do episódio me dão um pouquinho de raiva. Porque tudo o que eu queria era ver essa personagem morrer da forma mais brutal possível. Mas isso não ia acontecer, porque ela era a protagonista. E aí o ódio acaba sendo um pouco automático e realmente dá uma vontadinha de desligar a tela. Isso não é exatamente um ponto negativo, afinal de contas se eu senti ódio da personagem, isso é mérito do roteiro, mas de qualquer forma não dá pra negar que isso aconteceu. A vontade de desligar o computador e ir embora era real. A parte boa é que são poucos os momentos em que a Lindy fica sozinha em tela, e logo eles inserem um personagem do Rick September, que é bem carismático e serve para o público se conectar um pouco mais com aquela trama e torcer pelo sucesso daquele núcleo. Se não fosse esse personagem, o episódio perderia bastante a graça, porque eu não teria conexão nenhuma com esse núcleo da Lindy. E aí eu ia só ficar os 45 minutos inteiros só torcendo pra personagem se ferrar das piores maneiras possíveis. O que não ia ser muito divertido, né? Posteriormente, Rick September descobre que o planeta natal foi totalmente dizimado, e o doutor entende que o computador provavelmente ficou irritado com aquela população de idiotas, desenvolveu uma consciência e resolveu direcionar todas aquelas lesmas para matarem as pessoas em ordem alfabética. A Lindy descobre que ela seria a próxima da lista e quando ela fica encurralada, ela mostra realmente o quão odiosa ela era, revelando o nome verdadeiro do Rick September, fazendo com que ele morresse. Quando a Lindy se encontra com os poucos sobreviventes daquela colônia, eles dizem que estão planejando se arriscar nas florestas fora da cidade para tentar sobreviver. O doutor tenta convencê-los a ir embora com ele na Tardes, mas os moradores se recusam, pelo fato dele ser diferente. E aí, meu amigo, é show-off do Chute-Gato atuando. E o mais legal de tudo isso é que o doutor ainda diz: eu não tô nem aí pro que vocês pensam de mim. Eu posso salvar vocês. É só vocês deixarem. E eles só dizem: se afastem dele antes que vocês sejam contaminados. E cara, a reação do doutor pra tudo isso é tão única. Ele literalmente coringou, chegou a catarrar de tanto ódio. E velho, a última vez que eu vi um ator catarrar em cena foi simplesmente o Andrew Lincoln em um dos melhores episódios da história em séries de televisão. Pode me chamar de emocionado, eu não tô nem aí. Desde Peter Capaldi no episódio Heaven Seen, eu não via um ator da tamanha vida dentro de Doctor Who igual eu vi o Chute-Gato nesse episódio. Porque aqui sim, apesar de já termos visto o doutor dando um murro em racista idiota, ou a doutora lidando com toda aquela injustiça no episódio da Rosa, o doutor nunca havia sentido na pele essa sensação. Nunca havia sentido até esse episódio. Bom, outros pontos que eu não posso deixar de mencionar, primeiro é a trilha sonora, Murai Gold brilhando como sempre, e aqui não é diferente. E eu já vou dizendo que se não tiver a playlist completa dessa temporada lá no Spotify, vai ter protesto da minha parte, hein? Vocês serão criticados. Não vai ser que nem a 10ª temporada não, viu?
Porque pra quem não sabe, a 10ª temporada simplesmente não tem álbum, mano. Não tem álbum no Spotify. Eu já falei isso em algum vídeo aqui do canal. Cara, não sei o que aconteceu, velho. Os caras esqueceram de postar, mano. Que ódio. E outra coisa que com certeza é uma das coisas mais incríveis desse episódio, além da própria história, é a paleta de cores. Meu amigo, o fato do delineador da Lindy combinar com seu roupão e ao mesmo tempo com o azulejo da parede é de uma sutileza que, mano, incrível, cara. Nesse episódio as cores gritam na nossa cara e elas contam a história antes mesmo da história ser contada. Enfim, eu nem vou me aprofundar muito sobre as cores porque senão já viu, cara, eu fico horas aqui falando sobre cores. O fato é que antes do plot twist final, eu já tava achando esse episódio muito bom. Mas depois daquele final então, eu tive certeza. Aquilo ali foi a cereja do bolo coroando esse episódio maravilhoso. E por esse motivo, a minha nota pra ele é um 8,5. Mas e aí, você concorda comigo? Acha que eu tô errado? A nota desse episódio deveria ser maior? Deveria ser menor? Comenta aí embaixo que eu quero muito saber a sua opinião. E claro, não se esqueça de deixar o seu like aí embaixo se você curtiu esse vídeo. E se esse for o primeiro vídeo que você está vendo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e de ativar as notificações para estar ajudando esse canalzinho humilde a continuar crescendo. Bom, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até daqui a pouco.